Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Cursos aqui e estamos iniciando essa nossa aula de planta baixa no SketchUp. Durante toda essa videoaula você vai aprender a como criar uma planta no SketchUp. Vamos trabalhar com 2D, com a vista superior, embora o SketchUp seja muito utilizado majoritariamente na modelagem 3D, é muito interessante saber como trabalhar, como fazer uma planta, algo simples aqui, muitas vezes que você quer fazer um esboço, alguma coisa do tipo. Essa aula é extremamente válida, você vai ver que é tranquilo de fazer esta nossa criação, perfeito? Deixa eu curtir aqui no vídeo pra gente também, ó, não custa nada, dá um clique aqui, faz a sua inscrição no nosso canal da Expert Cursos, que toda semana tem conteúdo novo. Vamos lá! Primeiro de tudo e mais importante, você vai ter disponível para baixar aqui na descrição do vídeo a imagem da planta que nós propriamente vamos desenvolver, que vai ser essa planta aqui de um apartamento extremamente simples, uma aula dinâmica, porém rápida, né? Na prática, para a gente reproduzir isso aqui no SketchUp. Então nós temos o nosso dormitório 1, dormitório 2, temos a nossa sala, o nosso banho aqui, né? No caso o nosso banheiro e no caso aqui a nossa cozinha. Então nós vamos fazer todas essas representações, criar as nossas paredes, colocar as nossas cotas, colocar os textos e os elementos que nós precisamos aqui, portas e janelas desta nossa planta. Essa imagem, se você quiser baixar para praticar junto comigo durante o vídeo, que é o que eu recomendo, está aqui na descrição do vídeo. E você também já vai receber, né, além desse arquivo, o nosso e-book de SketchUp para iniciantes. É um e-book completo, lá tem dezenas de folhas que dá diversas dicas sobre SketchUp, tá? É um e-book aqui de nossa autoria, aqui da Expert Cursos, que tenho certeza que vai agregar aí alguma coisa para você que está estudando e praticando um pouco mais no SketchUp. Vamos começar alinhando aqui a nossa área de trabalho, alinhando o nosso layout. Porque tem algumas ferramentas, como você pode ver, essas ferramentas aqui que são as ferramentas de construção que nós vamos estar utilizando, essas ferramentas aqui, ó, que são as exibições, tá? Que nós vamos estar utilizando aqui, ó, em visualizar barra de ferramenta. Aqui, ó, construção, perfeito. Se você não está habilitado, você pode habilitar, que você vai precisar, né, para seguir na nossa aula. E também aqui as exibições, tá? Porque a gente vai pegar a vista superior, então nós vamos utilizar algumas coisas relacionadas, só para a gente estar mais ou menos junto aqui na nossa criação. Uma outra coisa muito importante, aqui no canto inferior direito, bem embaixo de mim, repare que tem um retângulo aqui, ó, tô até circulando ele, onde aparecem as medidas. Clica nessa barra inferior aqui, ó, com o botão direito e veja se está marcado aqui, ó, valor de medições. Se o seu não tiver, pode ser que não apareça as medidas e fica um pouco difícil de trabalhar no SketchUp. Então confere aqui, ó, valor de medições está ativado. E mais uma outra configuração em relação às unidades, né, para a gente estar com as mesmas unidades do nosso projeto. Eu vou vir aqui em janela, vou vir em informações do modelo, guia de janela, aqui em informações do modelo. E eu tenho nesta última opção aqui, ó, em unidades, propriamente as unidades de medida que nós vamos utilizar. Ó, formato decimal, né? Isso aqui a gente não costuma mexer em nenhuma situação, mas aqui, ó, comprimento, área e volume, nós vamos utilizar metros, ok? Se o seu estiver talvez em centímetros, em milímetros, coloque em metros para a gente seguir a nossa aula falando a mesma língua. Perfeito? Então, configurações feitas, área de trabalho devidamente configurada com as ferramentas que nós vamos utilizar, a gente pode partir para a criação aqui da nossa planta. E durante a sequência da aula, eu vou estar dando algumas consultadas, né? Vou estar olhando aqui junto com vocês, propriamente, essa nossa imagem aqui que nós temos na nossa planta. Se eu pegar essa largura aqui, ó, nós temos essa largura, se eu somar, né, nós temos a espessura de parede de 0,15. Então, se você quiser jogar na calculadora, vai jogar 0,15 mais, ó, isso aqui, ó, 3,85 mais 0,15 dessa parede, mais 3,20 mais 0,15. Nós vamos chegar no 7,5. E se eu somar essa outra dimensão aqui, né, no caso é profundidade, aqui melhor falando, nós vamos ter 0,15 com 4,55, com 0,15, com 4,30, com 0,15. Então nós vamos ter 7,5 por 9,30, ok? Por isso que eu falei para você baixar os materiais da aula, para você poder até conferir se você quiser fazer a soma e tudo mais. É interessante. Só não vou ficar fazendo na calculadora soma a soma, para nossa aula não demorar muito. Perfeito? Então a gente pode voltar aqui propriamente no nosso SketchUp. Vou minimizar, eu posso pegar a ferramenta de linha, vou dar aqui no caso o primeiro clique, ó, cliquei, joguei para a direita, nós vamos ter 7,50, aqui o decimal, nós utilizamos a vírgula e vou apertar o Enter. Ó, repare que saiu certinho, sempre depois que eu uso uma ferramenta eu aperto a barra de espaço para sair dessa ferramenta, então eu criei certinho. Por quê? No SketchUp nós temos 3 eixos, nós temos esse eixo aqui, ó, que no caso é o eixo X, né, vermelho, nós temos o eixo Y, ó, o eixo verde, nós temos o eixo azul, que é o eixo Z, né, ó, que dá a profundidade, tá? Então nós temos esses 3 eixos. A gente sempre tem que criar nos eixos para ficar certinho e não ter nenhum problema.
Perfeito? Então, ó, se eu quiser conferir, ó, eu posso clicar nesse meu elemento, ele vai ficar em azul. Se eu vier aqui, ó, na parte de ferramenta, fita métrica, primeiro clique. Opa, vamos só pegar certinho, ferramenta, fita métrica, primeiro clique, agora sim, ó. E o segundo clique aqui no final, ó, perfeito, está me dando 7,50 aqui embaixo de mim nas medições. Legal? Terminei de usar uma ferramenta, eu aperto a barra de espaço. Vou pegar novamente a ferramenta de linha, vou clicar nesse ponto final e repare que aqui, ó, como a gente está com a visualização 3D ainda, ó, se eu for fazer no olho, eu vou pegar errado. Eu tenho que pegar o eixo verde. E aqui eu vou digitar 9,30 e vou apertar o Enter. Barra de espaço, eu vou ver que vai ficar certinho. Até se nesse momento eu já quiser vir aqui ó, em exibições, como eu falei, e pegar essa vista aqui, ó, vamos ver aqui, a vista acima, é a vista superior, talvez fique um pouco mais fácil, tá? Eu vou até apagar essa gerente do SketchUp aqui, ó, porque ela só serve para ter a referência de uma pessoa à nossa criação. Eu vou clicar nela, vou deletar e vou clicar na vista superior. Posso pegar o linha, primeiro clique, aqui eu vou seguir até o final no eixo vermelho e aqui eu sigo até o final no ponto de encontro. Barra de espaço, então o SketchUp já criou essa minha face conforme eu criei essas minhas 4 linhas e essas minhas 4 arestas. Legal? E nós vamos ter uma espessura de parede de 0,15. Então, para a gente criar esse deslocamento, eu gosto muito de utilizar a fita métrica. É uma técnica muito interessante que você pode até pegar nessa aula. Eu pego a fita métrica, eu clico nesse ponto e eu não quero medir. A fita métrica ela também é utilizada para criar linhas auxiliares. Então eu vou clicar aqui, joguei para a esquerda, 0,15, aperto Enter. Repare que eu criei uma linha auxiliar. E eu vou fazer isso nos 4 cantos. Cliquei aqui, ó, joguei para baixo, 0,15 e Enter. Venho aqui na esquerda, cliquei, joguei para a direita, 0,15 e Enter. Venho aqui embaixo, clico, jogo para cima, 0,15 e Enter. Perfeito? Terminei de utilizar a ferramenta, eu aperto a barra de espaço. E você talvez me pergunte, Victor, por que nós criamos essas linhas auxiliares? A gente vai criar essas linhas auxiliares durante toda a nossa aula, porque fica muito mais fácil de modelar. Agora eu posso vir aqui, ó, clicar nessa seta, pegar a ferramenta de retângulo, ó, primeiro clique na interseção, segundo clique na interseção. Fica muito simples. Aperto a barra de espaço. Essas auxiliares que não me interessam, eu venho aqui, pego a minha borracha, pego a ferramenta de apagar, clico com o botão esquerdo e passo por cima. Conforme eu clico com o botão esquerdo e passo por cima, eu consigo apagar essas linhas que não me interessam. Então a gente vai fazendo um pouquinho disso, criando linhas auxiliares, criando as linhas que nos interessam da nossa planta e depois a gente apaga as linhas auxiliares e as linhas que não nos interessam. Terminei de usar a ferramenta, eu posso apertar a barra de espaço. Agora vamos seguir criando aqui as paredes, ou melhor falando, a gente vai estar criando as nossas linhas. A gente pode conferir propriamente aqui a nossa planta e a gente pode começar fazendo essas paredes que nós temos aqui ó, do nosso dormitório 2, tá? Essas duas paredes aqui que nós temos. Então a gente pode criar uma auxiliar aqui ó, com 3,20, 0,15, 4,55 e 0,15, tá? Então 3,20 e 4,55. A gente pode voltar. Pego aqui a fita métrica, posso clicar, joguei para a esquerda, 3,20 Enter. E aqui eu posso clicar e jogar com 4,55. O mais interessante da fita métrica é que a gente consegue criar auxiliar da auxiliar. Então eu posso clicar aqui para a espessura da parede, cliquei, joguei para cá, 0,15 Enter. Cliquei aqui, joguei para a esquerda, 0,15 Enter. Posso apertar a barra de espaço. Dessa maneira a gente não tem nenhum tipo de dificuldade. E aí fica fácil, eu pego o meu retângulo, primeiro clique, segundo clique, primeiro clique, segundo clique, barra de espaço. Eu não preciso me preocupar com essas linhas aqui que ficam internamente, porque agora eu pego a minha borracha, da mesma maneira que eu apago as auxiliares, eu posso apagar ó, essas linhas aqui, ó, que no caso não vão me interessar, para ir ficando com uma coisa organizada. Tá? Então esse nosso dormitório aqui, no caso, já foi feito. E a gente segue fazendo os outros. Se eu consultar aqui a minha imagem, eu vou ver que essa parede aqui ó, do dormitório 1 é só eu seguir com as linhas. Então não tem dificuldade. Eu vou pegar aqui o linha, primeiro clique, segundo clique. E agora, desse ponto, primeiro clique, segundo clique. Não preciso nem puxar auxiliar. Venho na minha borracha, apago essas linhas que não estão me interessando. Perfeito, temos a separação já do nosso dormitório 1 e do dormitório 2. Não se preocupe com a parte dos vãos, né, das portas e janelas, que nós vamos fazer na sequência. E vamos voltar lá na nossa imagem para consultar aqui ó, essas dimensões da nossa cozinha. Aqui nós vamos ter 3,25. Ficou fácil. Posso vir aqui, pego uma auxiliar, clico nessa aresta aqui, 3,25, aperto Enter. A espessura da parede é a mesma, né, que a gente vai considerar em toda a nossa planta. Cliquei, joguei para baixo, 0,15, posso apertar o Enter. Pego o meu retângulo, primeiro clique, aqui na interseção,
segundo clique exatamente aqui, ok? Posso pegar minha borracha, apagar as auxiliares e também essas linhas que não me interessam. Então nesse momento da aula, vocês já estão começando a perceber que se torna algo que a gente vai refazendo, né? O mesmo passo a passo, começa a ficar uma aula mais gostosa, começa a sair a nossa planta, a gente começa a ver o resultado, começa a ficar mais interessante, legal? Mas vamos seguir aqui na nossa aula, vamos consultar novamente. O nosso banheiro aqui ó, tem 1,55, então não tem segredo, fita métrica, cliquei, joguei para baixo, 1,55, aperto o Enter. A gente só precisa ver quanto que é essa outra parte aqui, ó, porque ele não vai, né, de encontro com as outras paredes. Ele tem aqui ó, 2,70, então a gente já puxa também o 2,70. Clico nesse ponto, joguei para cá, 2,70 e posso apertar o Enter. E agora a espessura da parede, cliquei, 0,15. Opa, ó, saiu errado, deixa eu dar um Ctrl Z, tá? Ou vir aqui em editar, desfazer. Se você fez alguma coisa errada, você consegue clicar ali e desfazer. Vamos lá. Fita métrica, primeiro clique, 0,15 Enter. Cliquei aqui, joguei para a direita, 0,15 Enter. Agora ficou fácil criar o banheiro. A gente vem com o nosso retângulo, primeiro clique, segundo clique, primeiro clique, segundo clique, barra de espaço. E olha só a importância, se a gente tirar o zoom ou colocar o zoom, a importância da gente estar pegando sempre o nosso apagar, sempre a nossa borracha e estar limpando aqui a nossa planta. Fica tudo muito mais claro, vai ficar mais fácil e legal da gente trabalhar. Então conforme a gente vai limpando, a gente vai avançando e eu já vou conferindo se não tem alguma linha, né, que no caso não está me interessando. Perfeito, o banheiro está feito, vamos conferir aqui. Então nós já temos todas as nossas paredes criadas, né? Ó, aqui fechado, tudo fechado, só que está sem a parte das portas. Então, o primeiro momento da aula, só estou abrindo aqui a imagem para conferir se não ficou nada errado. Mas não ficou nada errado, já está tudo certo. A gente pode tirar um zoom, colocar o zoom e ver que as paredes já foram criadas. Então, você podia estar pensando que é algo extremamente difícil, mas não é. Legal? Próximo passo, vamos seguir para a representação das nossas portas. Se eu abrir aqui a minha imagem, aqui na nossa planta, na nossa imagem, está tudo simbolizando que é P1. Então, teoricamente, todas as portas têm as mesmas dimensões. Para não complicar a nossa aula, eu poderia fazer a do banheiro um pouquinho menor, né, 60 e tudo, mas vamos fazer tudo com 80. Então, nós vamos criar todas as portas com 0,80. Tá? Essa aqui vai ser a largura das nossas portas. Não vai interessar a altura, né, que no caso seria 2,10, mas não vai interessar porque nós estamos trabalhando com um 2D. E a gente pode começar por essa porta aqui, ó, do nosso dormitório 2, ok? Então a gente vem aqui, eu vou até dar um zoom, nós vamos ter uma boneca, então eu vou pegar o linha, ó, vou dar esse primeiro clique, ou eu posso pegar a fita métrica, fica até mais fácil, ó, primeiro clique, 0,10, Enter. Essa aqui é a minha boneca, agora eu posso pegar e criar aqui a minha linha, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é deixar a parte do batente, então eu pego a fita métrica, clico nesse ponto e jogo 0,05. Se você depois for partir para o 3D, é até a forma mais correta de você fazer, tá? E aí eu posso pegar o retângulo e eu criei esse meu retângulo. Pego a borracha, apago isso aqui, perfeito. E agora, a partir deste ponto, com a fita métrica, primeiro clique, nós vamos ter de fato a largura da porta, que é o 0,80, porque fica mais correto, né? O vão não é só a passagem da porta, tem os batentes, né? 5 centímetros para cada lado e 5 centímetros em cima, a gente costuma considerar, tá? Posso pegar novamente, primeiro clique, 0,05, que é os 5 centímetros do batente, pego aqui o meu retângulo, primeiro clique, segundo clique, certo? Pego essa minha borracha, isso aqui eu posso apagar. Então eu vou até fazer com um pouquinho mais de calma essa primeira porta. Você viu, aqui nós temos o nosso um primeiro batente aqui, ó, né? O nosso segundo batente, e agora a gente vai fazer a representação da porta. As outras portas eu vou tentar agilizar um pouquinho mais, porque você vai ver que é exatamente igual. Depois que você criou sua primeira representação de porta, as outras são iguais. Agora eu vou pegar o linha, ó, primeiro clique, joguei para a direita, 0,80, Enter. Por que 0,80? Porque é a largura da porta. Agora eu posso jogar para baixo, ó, lembrando que o meu mouse ele sempre pega ó, eixo vermelho ou eixo verde. Isso é muito importante, estamos trabalhando no 2D. Aqui eu vou ter 0,05, né, ou 5 centímetros. Dou mais um clique aqui e aqui a gente fecha a representação. Fica muito fácil. Então a nossa porta, opa, ó, orbitei sem querer, mexi errado. Venho aqui, clico acima se eu não quiser perder. Tá legal? E agora eu tenho essa ferramenta de arco. Eu posso clicar aqui, ó. Eu tenho arco de 2 pontos, eu tenho arco de 3 pontos e ainda tenho a pizza. Vamos pegar o arco de 2 pontos. Então eu vou clicar na quina da porta, eu vou clicar aqui nessa minha parte. E agora a curvatura, a gente tem que testar qual que vai ficar legal. Eu acho que 0,20 vai ficar legal. Então repare que aqui embaixo de mim tá, ó, curvatura 0,20. Eu dou mais um clique, barra de espaço.
a representação está feita. Então essa é a representação aqui da nossa porta. Vou criar aqui algumas variações nas outras portas, né? Até para a gente fazer um pouquinho mais rápido, porque agora se torna algo repetitivo. Vamos fazer essa porta aqui do dormitório, eu sei que não é o ideal, mas vamos fazer com 60, tá? A gente pode fazer essa com 60 e essa do banheiro também, senão a gente teria que dar uma recuada nessa nossa parede e mexer um pouquinho na planta aqui. Vamos pegar aqui a fita métrica, primeiro clique, 0,10, perfeito, primeiro clique, 0,05 Enter, aqui a gente pode pegar o nosso retângulo, primeiro clique, segundo clique, ok? Fita métrica novamente, nesse ponto, 0,60 Enter, cliquei nesse ponto, 0,05 Enter. Posso pegar o retângulo, primeiro clique, segundo clique. Com a borracha, vou apagar as auxiliares, ó, a representação aqui do batente já está ok, e a porta ela vai estar posicionada exatamente aqui. Ó, até para a gente entender a diferença, eu pego a linha, primeiro clique, aqui vai ter que ter 0,60, porque é uma porta de 60, 0,05 Enter, e aqui eu consigo fechar. Você está vendo que o procedimento é o mesmo, tá? A porta só vai mudar para onde ela vai abrir, daria até para fazer com 70 aqui, né? E agora eu vou pegar esse meu arco, primeiro clique, segundo clique, e aqui 0,20, aperto Enter, vamos ver se ficou legal. Ó, como a porta é um pouquinho menor, o raio já não ficou legal, então a gente tem que testar. Ó. Primeiro clique, segundo clique. Quanto será que vai ficar legal o raio? 0,12? Acredito que aqui com 0,15, 0,15 vai ficar ok. Tá? 0,15. Perfeito, ó, ficou melhor a curvatura. Então a gente tem que testar um pouquinho disso. Tá legal? A do banheiro, a mesma coisa. Ó, aqui a gente pode pegar a fita métrica. Vamos ver só onde está o posicionamento da porta. Tá exatamente aqui, tá? Porque nessa parte vai ter o chuveiro, né, lavatório e vaso sanitário. Então aqui, ó, primeiro clique, 0,10 é a nossa boneca, cliquei, 0,05. Pego aqui o meu retângulo, primeiro clique, segundo clique, pego aqui a fita métrica, 0,60 Enter, clico aqui, 0,05 Enter. Legal, então você reparou que eu dei uma leve agilizada na criação dessas portas, ok? Espero que você esteja pegando e esteja junto comigo, mas está dando para ver que é algo repetitivo. Você pode fazer com calma. Vou pegar aqui o retângulo, primeiro clique, segundo clique. Pego a borracha, apago essas auxiliares, que no caso não me interessam. Aqui eu posso pegar a linha, ó, vai estar exatamente aqui, ó, primeiro clique, 0,60 Enter, 0,05 e dou mais um clique aqui para fechar. Pego o arco de 2 pontos, primeiro clique, segundo clique, nós já sabemos que aqui é 0,15, vou apertar o Enter no raio de curvatura. Barra de espaço para sair da ferramenta. Legal? Aqui na nossa cozinha, para a gente não perder tempo, vamos deixar uma abertura, tá? A gente pode deixar essa nossa cozinha sem porta, não tem problema. Então eu vou pegar a fita métrica, aqui eu vou deixar 0,10, vamos dar uma leve mudada, e aqui eu vou deixar 0,10. Eu posso criar duas linhas exatamente aqui, tá certo? E com a borracha eu apago isso que não me interessa. Até uma situação diferente para a gente praticar, tá? Vamos supor que chega aqui, né? A nossa sala tem esse leve hall, esse leve corredor, dá na nossa cozinha. Vamos deixar sem porta, tá legal? E aqui tem mais uma outra porta, que é a porta de entrada no caso, tá? Então aqui nós vamos ter esta nossa porta de entrada no apartamento. Vamos fazer ela para ficar certinho, né? Para a gente não deixar passar nada. Primeiro clique, 0,10, Enter. Primeiro clique, 0,05 Enter. A gente pode até fazer um pouquinho maior, vamos fazer com 1 metro essa aqui, tá? Primeiro clique, 1 Enter, primeiro clique, 0,05 Enter. Posso pegar aqui o meu retângulo, 2 cliques, e dei 2 cliques aqui para formar. Com a minha borracha, eu apago isso aqui que não me interessa, e agora a gente pega a linha, primeiro clique, 1 Enter. Repare que essa dimensão sempre segue a largura da porta, tá? 0,05 e a espessura é sempre igual. Sei que você tem uma porta aí muito diferente, tá? Então essa porta já está criada. Vamos ver quanto que vai ser o raio, ó, arco de 2 pontos. Primeiro clique, segundo clique. Aqui, ó, vai ficar legal. O 0,25, ó, 0,25 vai encaixar legal, tá? Então achei que ficou interessante. A gente tem essa nossa porta criada aqui na visualização, tá? Ó, com o panorama, com a tecla de atalho H, você consegue mexer, né? E utilizando o zoom sem perder a parte certinha aqui, né? Sem perder o orbitar, tá? Então já fica mais uma dica também. E nós temos ainda aqui, ó, se a gente pegar a nossa imagem, essa P2 que simboliza uma porta balcão, tá? Provavelmente poderia ter
né, alguma varanda aqui, alguma coisa do tipo, mas a gente vai desconsiderar, tá? A gente poderia fazer a criação de uma varanda e tudo mais, mas vamos desconsiderar essa nossa outra representação de portas e vamos partir para as nossas janelas, que é a coisa mais simples possível da gente criar, tá? Vamos fazer todas as janelas com 1 metro, mais ou menos 1 metro já está ok, ou 1,20, vamos fazer com 1 metro, e aqui a gente faz a do banheiro com 0,50 ou 0,60, vamos fazer com 0,50, então 1 metro e 0,50 para a gente não se complicar, e a gente vai sempre centralizar em todos os cômodos, então não tem muito segredo, tá? Vamos começar, por exemplo, pelos nossos dormitórios, então vamos pegar aqui no nosso dormitório 1, a gente tem que ver quanto que a gente tem aqui, ó. Nós temos essa distância de 3,20, então se a gente dividir 3,20, ó, 3,20 dividido por 2, nós vamos ter 1,60. Então a gente pode criar esse auxiliar com 1,60 enter. Está exatamente aqui no meio. E agora a gente pode pegar e jogar 0,50 para um lado e jogar 0,50 para o outro. Tá? Aqui nós vamos ter uma linha passando exatamente aqui no meio. Não sei se a gente vai conseguir pegar exatamente o centro, mas a gente vai ter uma linha passando exatamente ao centro. Se eu quiser pegar, ó, posso fazer com 0,15, né? 0,075. Ó, vai estar exatamente aqui ao centro. E aí com uma linha a gente faz esta nossa criação. Tá? Essas 3 linhas representando a nossa janela. E se eu quiser deixar a parte, no caso aqui do caixilho, eu jogo mais 2 auxiliares aqui, ó, com 0,05. Ok? E agora sim eu posso pegar o meu retângulo e fazer essa criação. Também não tem muito segredo. Com a borracha eu apago essas auxiliares. É claro que já vai ficar tudo muito mais claro. Então essa é a representação de janela. Se você vê na planta, pode estar até um pouquinho com uma largura um pouquinho maior. Tá? Provavelmente as janelas têm dimensões maiores, de 1,5, de 2 metros. Mas não tem problema. Tá legal aqui na nossa aula para a gente não se perder muito nas medidas. Então nós fizemos isso para o dormitório 1, vamos replicar no dormitório 2, sala e cozinha primeiramente. Tá? Então a gente pega aqui a nossa fita, primeiro clique, aqui vai ter 4,55, então 4,55 dividido por 2, nós vamos ter 2, ó, vou pegar exatamente aqui, nós vamos ter 2,275, ok? Aqui é o centro. Clico aqui, jogo para cima 0,50 enter, clico aqui, jogo para baixo 0,50 enter. Eu já posso até jogar aqui, ó, 0,05, clico aqui, jogo para baixo 0,05. Clico aqui, jogo para o meio 0,075. Tá? Ó, a gente já tem as auxiliares. Opa, acabei orbitando. Nós já temos as auxiliares certinhas aqui. É só eu vir com o retângulo ou propriamente com a linha e ir traçando, ó, 2 traços aqui, perfeito, esse vem até aqui, mais um traço aqui, opa, essa linha aqui acabou saindo errada, vamos lá, perfeito, linhas traçadas. Quando eu apago as auxiliares fica tudo muito mais claro e a gente já tem essa nossa visualização. Legal? Não quero perder também muito tempo porque tá uma visualização aqui repetitiva. Aqui vai dar uma leve diferença, tá? Mas a gente pode fazer, se eu quiser fazer, vamos fazer certinho, né? Vamos aqui, ó, primeiro clique, aqui nós vamos ter 3,90. Então 3,90 dividido por 2, nós vamos ter 1,95. 1,95, enter. Vou clicar nesse ponto, 0,50, opa. Vou clicar nesse ponto, 0,50, agora sim, cliquei, 0,5 também. Vou clicar aqui, 0,05, vou clicar aqui, 0,05. Já está, opa, só faltou a do meio, então vou clicar aqui, ó, 0,075 para pegar exatamente o meio. Posso até aqui, ó, pegar o retângulo, fica mais fácil aqui, ó. Fiz os 2 retângulos, perfeito, pego linha e traço esta linha aqui ao centro. Com a borracha, posso apagar todas as auxiliares. Mais uma janela criada. Vamos ver essa janela aqui, quanto que tem agora. Ó, primeiro clique, aqui nós vamos ter 3,25. Então, 3,25 dividido por 2. Nós vamos ter 1,625. Se você está acompanhando comigo a aula, vai no passo a passo. Se não quiser calcular, perder tempo, vai no passo a passo junto comigo e pega as medidas que eu estou utilizando que vai dar certinho, tá? Esse é o intuito da nossa aula. Cliquei nesse ponto, joguei para cá 0,5. Joguei para cima
0,5 também. Aqui, ó, 0,05 caixilho, 0,05 também o caixilho. Posso pegar aqui o retângulo, os dois pontos, ó, talvez ficou certinho, legal. Importante trabalhar com o zoom, tá? Auxiliar, faltou só a do meio. Aqui eu nem precisaria fazer a do meio, né? Se eu pegar o linha, aqui eu já bato esse ponto do meio, ó, eu ganho até um certo tempo, tá? Posso pegar a borracha e apagar aquilo que não está me interessando. 4 janelas então criadas e vamos agora para a janela aqui do nosso banheiro. O pensamento é o mesmo, a gente pode pegar aqui a nossa fita, vamos ver quanto que a gente tem. Aqui nós temos 1,55, então 1,55 dividido por 2 vai sobrar 0,775. Esse aqui é o centro. Posso clicar 0,25, que aqui vamos ter 0,50 e 0,25. Ok? Aqui, ó, 0,05 e aqui para baixo 0,05, que é o caixilho. Posso pegar o retângulo, primeiro clique, segundo, com a linha eu faço essa linha de representação aqui ao meio. Pego a minha borracha e apago as auxiliares que não estão me interessando. Aqui então nós terminamos a criação das nossas janelas nessa nossa planta baixa no SketchUp. E para fechar essa nossa aula, tá? A gente não vai partir aqui para modelagem 3D. Para fechar essa nossa aula de planta aqui, nós vamos colocar as cotas, você vai ver que não tem nenhum tipo de dificuldade, e depois os textos. Tá? Então, se a gente olhar na nossa imagem, tem todas as cotas e tem os textos, né? Falando que é a sala, que é o dormitório, a metragem. Então vamos fazer isso para poder finalizar. A gente pode começar até pelas dimensões. Aqui, se a gente ver aqui, ó, por isso que é importante as ferramentas de construção que a gente vem usando, que eu falei lá no começo da aula, né? Ó, visualizar, barra de ferramentas, construção tem que estar marcado, é isso que a gente vai utilizar agora. Eu pego aqui, ó, essa parte para cotar, que é o dimensão. Não tem segredo, eu cliquei num ponto, cliquei no outro, ó, cliquei no outro, opa, vamos só dar o zoom aqui, cliquei num ponto, agora sim, ó. Vamos só pegar de novo, perfeito, dimensão, primeiro clique, agora sim, ó, entrou. Aqui, ó, o posicionamento ficou errado só, tá? Então, ó, vamos lá, dimensão, ó, por aqui embaixo vai ficar mais fácil. Primeiro clique, segundo clique, perfeito, é esse que eu queria. E o terceiro clique a gente ajusta onde está, ó, exatamente aqui, tá? Então, eu tenho que aqui é o 3,85. E se você quiser ir mais a fundo, você pode pegar todas as dimensões da planta e ir colocando certinho, tá? Eu vou pegar as que eu tô achando necessário pra gente não perder muito tempo. Ó, primeiro clique, segundo clique, aqui eu alinho com essa minha outra, tá? Primeiro clique, segundo clique, ó, 4,55, primeiro clique, segundo clique, aqui nós vamos ter, ó, o 3,90, a gente vem deixando aqui as nossas cotações, ó, primeiro clique, segundo, ó, aqui nós vamos ter 1 metro, vou deixar mais ou menos aqui, primeiro e segundo, ó, 1,70, ok, dimensões do banheiro, vou alinhar com essa outra dimensão do banheiro, vou alinhar aqui 1,55, então a gente vem colocando a dimensão de todos os cômodos que nós temos. Tá ok? Primeiro clique, segundo clique, vou alinhar aqui, perfeito. Primeiro clique, segundo, primeiro clique, segundo. Em menos de 1 minuto eu consegui colocar todas as cotas, praticamente todas as dimensões. Se tiver alguma dimensão que não tá legal, né, não tá condizente, né, tá ruim na visualização da planta, você pode tirar e não precisa deixar ou ajustar o seu posicionamento, tá? Conforme a gente vai mexendo no zoom, isso impacta também nesta visualização, mas o mais importante é que a gente tem aqui na nossa planta. Outra dica muito interessante em relação às dimensões, se eu clicar em uma delas, ó, com o botão direito, eu tenho a opção, ó, de posição do texto, ó, centralizado, ó, início exterior, ó, cliquei de novo, botão direito, posição do texto, final exterior. Então eu consigo mudar, tá? Botão direito, que é claro que vai ser o centralizar. E outra coisa também muito importante, Victor, a visualização não ficou bacana. Vem aqui, ó, em janela, informações do modelo, e vem aqui em dimensões. Ó, o texto está em Tahoma 12 pontos. Eu posso colocar, por exemplo, 10. Ó, vamos colocar em 10. Vamos ver se vai ser feito o ajuste. Ó, janela, informações do modelo. Aqui você consegue estar modificando. Tá? Seta fechada, ponto, traço, aqui a gente consegue estar fazendo as modificações, mas acredito que vai estar válido para novas criações, tá? Ó, para novas criações vai estar valendo. Então se você quiser um ajuste mais fino, modifica lá e depois vem criando de novo, tá? A gente poderia, ó, fazer esse tipo de representação que você está vendo aqui, exatamente
vindo em janela, informações do modelo e mudando aqui a dimensão, talvez para algum outro tamanho. Eu vou deixar no padrão aqui, ó, tamanho 12, que é a seta, no caso, fechada. Perfeito? Mas tem as configurações, você pode até colocar uma outra cor que não seja a cor preta, né? Esse cinza, esse preto aqui. Aqui você consegue fazer todos esses ajustes. E vamos colocar também os textos. Ainda na parte aqui, ó, de construção que nós estamos, tá legal? A gente tem essa opção aqui, ó, que é o texto, mas esse não é legal porque ele fica marcando assim com essa seta. Então não é o ideal, tá? Qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar? Essa aqui ao lado, ó, o texto 3D. Então eu vou clicar no texto 3D, vai falar, digite o texto. Eu vou digitar, por exemplo, aqui, ó, sala. Vai falar o tipo de fonte que eu quero, tem várias fontes. Eu vou deixar propriamente o padrão. Alinhar, vou deixar o centro. Preenchido, perfeito, e eu vou desmarcar. Se eu tiver marcado extrudado, não interessa, porque o extrudado ele dá o 3D. Então eu vou tirar aqui o 3D e vou clicar em colocar. Ó, eu consigo colocar visualização aqui no caso da minha sala, dou mais um clique, barra de espaço, dou um clique fora. Tá? A visualização aqui está pronta. Se você quiser mudar alguma coisa, você tem que mudar ou a fonte que você quer, tá? Ou no caso essa altura, que no caso é o tamanho do seu texto. Então você pode mudar isso aqui e fazer essas configurações. Tá legal? Vamos colocar os demais, a gente não vai mexer muito nisso aqui, então aqui eu vou ter o meu dormitório. Ó, dormitório, a configuração já vem exatamente igual, eu posso colocar aqui. Tá legal? Vamos ter mais um dormitório. Poderia chamar também de dormitório 1, dormitório 2, tá? Perfeitamente. Ó, vamos ter os nossos 2 dormitórios. Vamos ter também aqui o nosso banheiro, né? Ou WC, melhor falando, vai ficar melhor posicionado. Perfeito. E vamos ter a nossa cozinha. Então os textos estão sendo colocados. E repare aqui na nossa imagem que a gente tem a área, né, a metragem desse cômodo. Eu posso colocar um pouquinho menor. Então, por exemplo, cozinha 12,51 metros quadrados. Eu venho aqui em texto, eu só vou mudar, por exemplo, de 0,25 para 0,15 e aqui, ó, 12,51 metros quadrados. Eu clico em colocar, ó, já vem um pouquinho menor e eu posso posicionar aqui à direita. Barra de espaço, dei um clique fora. Vamos olhar os demais para fechar. 13,76. Então aqui nós vamos ter 13,76 metros quadrados. Colocar, sempre o último que eu usei vai estar marcando. Tá legal? Vamos ter o nosso dormitório 1, 14,40. Metros quadrados, vou clicar em colocar a nossa metragem do dormitório, barra de espaço, dei um clique fora. A nossa sala 15,01. Perfeito. E o nosso banheiro, para finalizar, 4,05. Então aqui nós temos todos os textos e todas as metragens, colocamos as dimensões, mostrei tudo que você poderia fazer para ajustar, talvez para melhorar a sua planta, fazer qualquer tipo de modificação. Tá? Tem alguns ajustes que a gente poderia fazer, mas a gente já chega aqui num resultado bem interessante, criando uma planta 2D no SketchUp. Você viu as principais funcionalidades, a exibição, as ferramentas de construção, usar a fita métrica para criar linhas auxiliares. Eu espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado e que você possa praticar um pouquinho mais no SketchUp. Tá? Vai ter também aqui na descrição do vídeo o link do nosso treinamento completo de SketchUp, que vai desde o básico até o avançado, né? Com várias e várias aulas cronológicas. Você vai aprender SketchUp, layout, parte de impressão, renderização, tudo isso tem o nosso treinamento completo, tá? Se você quer aulas como essa, diretas, fazendo na prática, tenho certeza que o nosso curso, o nosso treinamento é para você. E quando você conclui o treinamento, você ainda recebe aí o seu certificado de conclusão para colocar no seu currículo que você está qualificado nesse programa, que é um dos mais importantes aí na criação e desenvolvimento de diferentes tipos de projetos, tá legal? Clica no link da descrição, visita o nosso site e siga aí estudando conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!